Olá, bem-vindo ao canal Renco Mais. No vídeo de hoje vou falar sobre segundas entradas em regiões de suporte e resistência. E então, por que regiões de suporte e resistência, né? Eu ensino aos meus alunos, eu ensino ao pessoal a não traçar apenas uma linha, você pegar uma linha fixa e traçar ela como suporte ou uma linha fixa como resistência, né? Eu prefiro trabalhar regiões, porque quando nós trabalhamos regiões, nós não ficamos presos na questão de tem que cravar em cima da linha. Nós entendemos que o preço ele pode estar passando um pouquinho além daquilo que a gente julgou ali, né? A região de suporte, a região de resistência. Então eu sempre ensino meus alunos a traçar um retângulo, a ir deslocando esse retângulo conforme vai surgindo, né, fundos intermediários e fundos principais. Depende também, claro, sempre do tempo gráfico que você está inserido no momento da sua análise, né? Se você está fazendo análise do diário para estar tentando entender o que pode estar acontecendo de suporte no momento, né? Aqui, por exemplo, o suporte maioritário do momento aqui do mini índice para nós é aqui, esse suporte na região dos 99 mil pontos. Então aqui essa região do 99 mil é uma região, né, de suporte maioritário. Porém, conforme o tempo foi passando e o preço ele foi se deslocando, né, chegando até ao 110, a região dos 110 e 500, o que foi acontecendo? Ele foi criando novas, né, regiões de suporte minoritárias. Então nós temos aqui, primeira região de suporte minoritário, depois veio aqui, depois ele caiu nessa barra, né? Ele teve essa barra. Então olha só, quando você leva lá nessa barra aqui, nesse martelo aqui, você vê que quem conseguiu trabalhar bem essa região aqui pode ter ganhado um dinheirinho na venda, no rompimento, né? 700 pontos aqui nessa, em fazer a mínima, pode ter ganhado dinheiro na compra, né, como uma região de suporte, pois a gente está aqui analisando o diário, né, o que aconteceu dentro de cada barra aqui é o que vai definir ali no dia, né? Então como que a gente vai estar interpretando, né, essa região, se ela está servindo mais como um ponto de retorno do preço, o preço ele rompe mas volta, ou ela rompeu e foi embora, passou, ele está indo agredir a região maioritária, né? Então com isso a gente vai conseguindo balizar melhor as regiões que a gente pode ou não estar trabalhando, né, de uma maneira com maior coerência, né, com uma tomada de decisão mais tranquila, porque não adianta a gente querer colocar um monte de ordem no gráfico, não adianta a gente querer partir para micro scalper, quando principalmente está começando, ainda está no nível intermediário. Micro scalper é um tipo de operação que demanda muito capital e muito contrato para você conseguir extrair valor do mercado, e isso daí com pouco capital vai acabar te prejudicando, né, o seu desenvolvimento, porque o micro scalper, quando vem a pancada é forte, é grande, é dolorosa, né? E nem sempre a pessoa, o intermediário, principalmente o iniciante, ele tem a mente para lidar com essa perda, né? Com essas grandes perdas, e isso daí pode vir perdas maiores ainda. Então é dessa maneira aí que eu gosto de ensinar as pessoas a trabalhar as regiões, né? Então o suporte à resistência, então como regiões, né? Então a gente vai trabalhando e vai procurando. É claro que dessa maneira fica uma região de suporte e resistência mais dinâmico também, porque você vai trabalhando essas linhas, você vai trabalhando isso sempre a seu favor, para que o preço te mostre sempre o que pode ser ou não de melhor decisão a ser tomada naquela região. Se você tem um interesse maior comprador, se tem um interesse maior vendedor, e aí é claro, se você trabalha com algum indicador aí para confirmar as suas entradas, aí sim você pode estar se balizando por eles, né? Eu dificilmente me balizo indicadores, raramente, né? O que eu trabalho mesmo aqui é com o Bollinger, né? Com o Bollinger sim eu trabalho,
não se assustem, são meus Fibos. Então eu trabalho com essa questão da volatilidade, né? Gosto muito da volatilidade e procuro então só trabalhar baseado no Bollinger, mas uso o Bollinger de uma maneira bem única, bem minha mesmo. Continuando então aqui no foco desse vídeo, vamos lá então, vamos começar a trabalhar a ideia então do que a gente pode primeiramente, né, tá fazendo no nosso dia a dia pela manhã para procurar traçar posições e locais, e aí depois a gente dá uma analisada aí nas regiões de suporte e resistência para mostrar a segunda entrada para você. Então vamos lá, vamos começar, né? O dia de hoje, por exemplo, aqui no mini índice futuro, né, se a gente pegar aqui e tirá-lo, né, do nosso da nossa vista aqui, vamos lá. Pronto. Então, para hoje, essa era a nossa, né, o nosso foco de análise. Então vamos começar esse foco de análise aqui. O que está passando aqui para nós? A gente já consegue ver que a maioritária está lá embaixo. Só que dentro do que está acontecendo aqui, a gente tem o que? Uma região de maioritária e minoritária secundária. É uma região secundária onde o preço pode estar parando antes de tentar voltar aqui abaixo, né, fechando esse ciclo de mercado aqui que está acontecendo. Deixa eu fazer o seguinte, então, para ficar bem clara a explicação, né? Então o preço, né, ele pode estar para nós aqui dando também regiões, né, secundárias para a gente trabalhar. Então olha só que interessante, né? Eu poderia estar primeiramente traçando aqui e depois, né, eu vou e traço aqui. Por que eu traço aqui, né, e não no gap, né? Porque seria muito interessante aqui no gap, né? Pelo padrão que se forma aqui, ó, de candles, né? Esse aqui é o que se chama de estrela da manhã, né? Esses três candles juntos, onde você tem um candle de força, um candle de decisão, um candle de contra-ataque de força, acaba virando estrela da manhã. Se fosse o contrário, se fosse no topo, seria estrela da noite, né? Como é aqui, é a estrela da manhã. Então aqui, essa mínima dessa barra aqui que forma a estrela da manhã é muito importante, ela é muito interessante. E aí o que acontece, né, nessa região, suporte e resistência, olha só, a mínima do dia ela foi construída literalmente ali, né, nessa linha. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela aqui numa cor diferente, um verde, né, já que é uma região de suporte. Então essa região de suporte a gente vai carregar ela por 60 minutos. O que os 60 minutos está dizendo para nós aqui, né? Primeiramente, no dia, né, aqui o que aconteceu, a gente não tem isso aqui. A abertura é o fechamento do dia anterior, é aqui. Então assim, tá demonstrando a força, porém a gente já veio caindo lá de cima, e esse aqui pode ser um movimento de exaustão. Só que não quer dizer que a exaustão chegou, a pessoa ela ouve, a exaustão chegou no preço, vai explodir para cima, vai subir, é que nem um foguete. Não é isso. Não quer dizer isso. Pode andar lateral um tempo antes de querer subir, né? E hoje o dia foi assim, foi lateral, né? Ele abriu, soltou a primeira hora, soltou uma barra de indecisão, né? Um spinning top, eu chamo de doji, dentro do price action é chamado de doji, né? Uma barra de indecisão, bastante sombra, corpo pequeno. Depois o outside bar, uma barra que rompeu máxima, rompeu mínima, veio romper mínima do dia anterior, porém a barra depois não teve continuidade, né? Foi uma barra de meio corpo aqui, e o preço começou a trabalhar então aí no dia, no resto do dia, dentro dessa movimentação. Dentro dessa movimentação o preço ficou aí preso, né? Então dentro desse rangezinho de lateralidade aí, não construiu um range muito longo, né? 1040 pontos que a gente teve. Só que a leitura do fechamento de ontem, né, perdão, ela poderia estar nos levando a isso. Principalmente quando a gente olha para trás aqui, a gente vê que é um ciclo de mercado, né? Mesmo que aqui teve, né, subiu com muita força, não quer dizer que isso aqui não é uma lateralidade, isso aqui não é reversão vindo fechar o ciclo de mercado.
Então isso aqui é um ciclo de mercado sendo completo, né? E por ser completo, o que pode acontecer? Similar ao que aconteceu aqui, a lateralidade antes dele tomar uma decisão, se eu vou subir com muita força ou eu vou voltar e romper e cair com muita força. Então o preço ele pode sair andando aí e levar um tempo. Depois você vai para 15 minutos, aí o 15 minutos a gente sabe que não tinha, né, essa parte do dia aqui, foi essa movimentação aqui que a gente está olhando para trás, e o 15 minutos ele dá essa mesma sensação. E o mais interessante de tudo do 15 minutos, né, o que transforma o 15 minutos uma questão de que a gente poderia estar preso aqui numa lateralidade antes de sair, é o final mesmo aqui dessa grande movimentação, né, de queda. O preço acelerou e fechou dessa maneira. Então o que você pode ter? Você pode ter isso aqui se repetido para cá, principalmente depois da primeira movimentação do dia. Qual foi a primeira movimentação do dia? Aqui, isso aqui, essa grande movimentação. Então a partir daqui, ó, você poderia jogar o cluster de mercado e daí, né, foi a movimentação. Então se o dia de amanhã de repente explodir aí para cima, para vir fechar o ciclo de mercado, a gente já sabe que amanhã, né, dia 4/5, nós temos aqui uma região de resistência. Então entre os 105 e 900 aí, os 105 e 600, você tem uma região de resistência. Não estou dentro do call, não estou falando que o preço vai fazer isso, o preço faz aquilo que ele bem entender, mas a probabilidade é que se você vê a compra, quando chegar aqui não é mais para comprar, aqui é onde pode provavelmente ter muita realização de lucro. Antes, é claro, de poder ter um rompimento para cima ou mesmo falhar e voltar e romper para baixo. O preço faz aquilo que ele bem entender, né, sempre. Então vamos lá, vamos fazer umas análises aqui de segunda entrada, né? Como eu ressaltei aí na abertura do vídeo. Então o que seria a segunda entrada, né? Vamos lá, o dia aqui, vamos começar pelo dia 28 aqui de abril, o dia que ele abriu, né, nessa movimentação em gap, né? O dia fechou aqui, ele abriu aqui, fechou o gap, brigou e depois ele fez outra barrinha ali. Olha só que interessante. Então aqui, eu já tenho uma região do que? De suporte, tá? Aqui eu tenho uma região de suporte. Ela se estende, né? Se a gente for olhar, ela se estende até lá. E aqui é muito interessante porque aqui é bem provável que nós tenhamos aqui algum tipo, né, de boas entradas também. Então, onde que poderíamos ter tido entradas aqui a partir do método Renko Mais? A partir das 9h30 da manhã, né? Aqui é o fechamento das 9, da barra das 9h15 para as 9h30. Aqui é a abertura da barra das 9h30 para as 9h45. Então nessa barra aqui, você já poderia, bem provável, né, ter algum padrão. Não quer dizer que sempre vai ter padrões de Renko, né, dando segunda entrada, mas é bem provável que possa ter aparecido algum tipo de padrão aqui, sim. Então, nessa região, vamos traçar mais algumas regiões aqui então para procurar. Pode ser que essa volta, né, aqui ele tenha agredido primeiramente para baixo para depois subir e fazer a máxima, então pode às vezes ter alguma coisa aqui, né? Vamos traçar para cá. Nessas mínimas aqui, mas o que eu acho bem interessante é que deve ter tido alguma segunda entrada muito boa aqui, né? Quando o preço ele já sinaliza algo já bem colocado para nós e que pode estar trabalhando. Interessante que a gente vai ter o FIBO também, né, sendo traçado e que ele ajuda a gente até as regiões. Então vamos lá para o dia 28, dia 28, a abertura do dia aqui e como eu disse, né, a gente tem o FIBO. Até abriu um gap, né? Teve um gap, mas é um gap relevante. Então aqui, topo, fundo, FIBO. Poderia estar então traçando um FIBO ao contrário, é um FIBO ao contrário do que o gap abriu. E olha só que interessante, primeira região aqui, que a gente analisou às 9h30 da manhã, lá embaixo, às 9h30 da manhã. Então aqui, a gente tem já a nossa primeira entrada, né, dentro do que é chamado de segunda entrada pela pessoa que nos fala. Então aqui, essa correção de 3 boxes é uma segunda entrada. Por que é uma segunda entrada? Porque o preço aqui, ele fez o primeiro topo, ele criou o primeiro topo próximo ao topo anterior. Nem necessariamente ele tem que ser acima ou abaixo. A questão do contexto você vai deixar ao 15 minutos. 15 minutos
60 minutos aqui te dá esse contexto direcional. Então, se você já está procurando compra pela ideia do 15, então se aqui abriu, você já está procurando compra aqui nessa região, é o 15 minutos que está te falando para comprar. Então você vai estar procurando compra. Vamos lá, voltando. Então, aqui. Então ele fez aqui, ó, a primeira movimentação de correção depois do primeiro topinho feito da movimentação aqui forte que a gente teve. Então o primeiro topinho feito aqui, correção 2 box, subiu, voltou, testou, bull, testou, correção de 2 box, segunda entrada. Essa segunda entrada foi feita numa região de 4,8. O alvo dela, né, poderia ser o 100, que é a dinâmica do FIBO, 315, 300 pontos. Depois aqui, né, a gente teve uma entrada simples, uma entrada de continuidade, né, esse bull de continuidade. Porém, o que a gente está ressaltando aqui são as segundas entradas. Essa segunda entrada aqui, o total da perna que ela gerou foi de 675 pontos. Né? Então, entre o seu alvo primário, que é o 100, e até o seu último alvo, que é o 61, ele não chegou a cravar no 61, você tem aí 675, 680 pontos mais ou menos para ter extraído seu capital. Tem aqui essa entrada, esse bull é o que eu chamo, né, que a gente chama aqui dentro do método de entrada na continuidade. É um padrão de tendência, mas é uma entrada de continuidade. Então, muito forte também. Mas aqui, ressaltar, né, é claro, a questão da segunda entrada. Então, aqui muito boa essa segunda entrada aqui, muito forte para o momento. Depois aqui, ó, nós vamos ter, ó, uma segunda entrada aqui. Gerou um scalp de 0,48. O interessante é que você entra num contra-trend a princípio, né, porque o preço ele foi, bateu lá em cima e caiu, né? Veio com tudo testar menos 11, região do menos 11 e região de suporte. Né? Suporte da onde? Lá do diário, né? Que é o verdinho. Lá de trás. Então a gente está numa região muito forte. Perdão, de 60 minutos. Quer dizer, então a gente está numa região muito forte. A gente está numa região importante, onde aqui é mais interessante tentar procurar compra, não ficar vendendo. Ó, quem vendeu aqui, correção de 3 box, voltou. Se não saiu no zero, sai estopado. Depois, ó, se vendeu aqui, a probabilidade é que saia estopado. Se vendeu aqui, teve um scalp, mas quem está vendendo está procurando o quê? Replicar isso aqui, ó. Então, se está procurando replicar isso aqui, não conseguiu ganhar dinheiro aqui. Acabou saindo por aqui, até pode ter saído frustrado. Agora, quem está procurando contra-trend, né? Que é o que seria o contra-trend? O preço caiu com muita força, então eu estou procurando aqui numa região de suporte, procurar fazer aquilo que o player pode estar fazendo, que é o que? Realização de lucro dessa venda toda. Então, antes do preço continuar a cair, ele pode andar lateral para depois cair. E aí eu posso fazer scalps. Scalps o quê? Com segundas entradas. Olha aqui, ó. Segunda entrada. O preço caiu, é uma correção de 4 box, não nos gera uma entrada válida a princípio, né? Só que ela gera aqui o que? Uma segunda entrada a partir dela, porque ela não é uma entrada validada, mas a partir dela a gente pode ter o que? Respeitando ela, entrar. Então aqui houve um respeito, entrou, depois o preço caiu aqui, ele deu mais entradas aqui, ó. Aqui a gente tem a primeira falha de rompimento de 2 boxes aqui, né? Primeira entrada, segunda entrada. A partir dessa segunda entrada, a gente não teve o ganho de primeira, né? O preço ele deu uma volta aqui e aí ele foi, né? Aí que ele acabou indo. Porém, da segunda entrada aqui, ó, se a gente for olhar, ó, ela vai lá para 205, né? Que beleza. Ela sai do zero e vai lá para 205, filho. Então, essa segunda entrada, correção, né? Falha de rompimento de 3 box, fundo duplo mais alto. O alvo dela seria o 48, seria esse aqui, 270 pontos, 280. Você poderia ter esticado um pouquinho, pegar uns 350, tentar levar no 7,5 lá para pegar 450. Só que o total dessa pernada aí foi de 1.600 pontos.
Dependendo de como você trabalha o seu trading stop, né? Se você joga o seu alvo lá para cima, né, longe, e vai trabalhando o trading stop por baixo, né, você vai levantando o seu stop conforme o preço vai andando, você foi estopado aqui, ó, nesse boom, lá no 205 literalmente. Então assim, um grande retorno, né, para uma entrada, o que? Segunda entrada, né? Uma entrada que é mais forte de se fazer. Ela te dá uma segurança maior. Não quer dizer que quem comprou aqui está errado. Não estava errado comprar, só que comprou, o que aconteceu? O preço só veio aqui, violinou a pessoa. O comprador da primeira entrada, ele ficou com o stop na mão. O comprador da segunda entrada, ele ficou com o gain na mão. Geralmente acontece isso no mercado. A primeira entrada, aquela primeira virada que o preço dá para fazer algo, né, acaba não desenvolvendo muito. Ele volta para testar, né, os pontos anteriores. E ali ele acaba gerando uma segunda entrada, ele te dá algo mais confiante e aí você acaba fazendo a sua operação, extraindo seu valor. Olha só que interessante aqui também, né? Vamos falar aqui, ó, dessa, né, da reversão do dia 2 aqui, ó. Desse momento aqui, desse doji viram uma estrela da, né, algo similar, né? Não é bem uma estrela da noite aqui, mas algo similar a ele, e desce com tudo o preço para baixo, né? Muita força aí, teve bastante movimentação. A questão é que assim, né, se a gente for olhar aqui o preço, vamos lá, até que assim, o que tinha acontecido até aqui, a gente traçaria, né, a ideia do suporte, perdão, aqui da resistência assim. Porém, nós tivemos essa barra aqui, ó, com a barra que rompeu essa mínima. Então essa barra aqui é muito importante, a máxima dela, né, para quem quer vender, para quem está olhando para venda. Então aqui está, região de resistência. Então a região de resistência montada, né, quando você traça a região de resistência, você vai estar esperando. Eu quero que fale na minoritária. Eu não quero que vá lá para a maioritária. Eu gosto que o preço fale na minoritária, porque quando ele vai para a maioritária, pode ser que ele rompa e revertar. 50-50. Isso aí. Não tem como você falar, vai toda vez que chega na maioritária, 80% rompe, 80% falha. Não. A maioritária é a maioritária, onde tem uma briga maior. Tem uma briga muito interessante acontecendo ali. E nós, CPF, não temos que ficar comprando essa briga. A gente não tem que entrar nessa briga. A gente tem que entrar nessa briga aqui, ó, da minoritária. Minoritária, sim, é muito interessante você procurar a operação ali. E o mais interessante de tudo, né? Aqui, vamos traçar então. E vamos ver se teve então algum padrão de renco aqui, né, para nos dar essa entrada, né? Vamos lá, olha aí. Região, será que tem a segunda entrada? Tá aqui, ó. Segunda entrada, correção de 3 boxes. Falseou um pouquinho, não foi rompido o topo dela. Por que eu falo que aqui é uma segunda entrada, né? Porque aqui a gente teve a correção de 4 boxes aqui, ó. Isso aqui é uma correção de 4 boxes. Essa movimentaçãozinha aqui é uma correção de 4 boxes, com uma falha de continuidade aqui dentro. Então teve a falha de continuidade dentro de uma correção de 4 boxes. E interessantíssimo, né? Que aqui a gente tem o que? Pivô, perna, correção, 50% de correção, Fibo. Olha lá que beleza. E o preço foi embora, né? Ó, o preço caiu aqui embaixo nesse dia. Onde é que o preço foi? Então, da entrada aqui, da segunda entrada, vamos ver, total da perna lá, até lá embaixo. Opa. Podia ser 2.400 pontos, né? Total da entrada. É claro que fazer esses 2.400 pontos sair cravado, complicado, né? Não é simples. Porém, dependendo de como você faz o trailing stop, como eu disse, né? Se a cada rompimento de fundo você traz o seu stop para o zero, ó, por exemplo, aqui. Então, o preço ele veio aqui, né? Formou o fundo, você entrou aqui. Você entrou aqui. Então, aqui é o primeiro fundo formado depois que você entrou. Quando romper esse fundo aqui,
Deixa eu trocar a cor aqui da entrada, botar o arco aqui. Quando eu romper esse fundo aqui, ó, que é o fundo que você entrou, então aqui é onde você vai tirar seu stop daqui e botar no 0. Então beleza. Fez esse fundo, rompeu, opa, stop acima do último padrão, tá aqui, correção de 2 boxes. Rompeu, correção de 2 boxes. Vai trabalhando, seu stop. E aí você pode ir levando. Então, conforme você vai fazendo seu trailing stop, você poderia ter entrado aqui no 48, feito o trade comum, 450 pontos, que é o alvo aqui, que é o 100, região do 100, poderia ser 111, tá? Então poderia levar até uns 570 pontos, tranquilamente, essa movimentação. E depois ter pego outras movimentações, né? Então vai tudo aí do seu perfil. Não tem como eu chegar e falar, não, você tem que fazer dessa maneira e levar até lá. Não, vai de perfil para perfil. Tem pessoa que não consegue segurar o trade por muito tempo, não consegue ficar posicionada horas e horas ali, levando trade, vendo o preço voltar, tudo mais. Tem pessoas que conseguem, coloca a ordem ali no gráfico e vai deixando a ordem ir seguindo o seu fluxo, tá? E trabalhando a posição. Então, quando você, né, trabalha regiões de suporte e resistência, principalmente quando você vê que o preço está numa minoritária e trabalha bem isso aí, você consegue extrair valor, você consegue fazer boas operações vindo ali. Nem que seja às vezes um scalp bem colocado né, ali, você pegar 175, 200, 250 pontos, né, já conseguir fazer scalps, né, de movimentações contrárias, né, períodos que em regiões de suporte onde o preço teoricamente era para estar continuando rompendo, né, onde as pessoas geralmente, né, o CPF ele entra ao contrário, né, ele entra a favor do rompimento e geralmente o rompimento não acontece, a grande maioria das vezes, bem na verdade, né, 80, 70, 80% das vezes o rompimento falha. Então a gente não, se fosse para pensar, a gente não tem que ficar entrando em rompimento, nós temos que entrar sempre contra o rompimento e não a favor. Então quando chegar no suporte, compra, quando chegar na resistência, vende. A probabilidade vai estar a seu favor. A probabilidade de você sair estopado é menor se você fizer isso, mesmo não fazendo nenhum tipo de análise. Agora é claro, se você joga contexto, você vai para 15 minutos, você vai para 60, se você joga o contexto, é para o diário, você olha tudo isso, você consegue entender o que está acontecendo ali e o que pode ser que você possa estar fazendo de melhor para você extrair o seu capital e tirar o seu valor aqui, aquilo que você tanto almeja do mercado financeiro, né? Então, esse aqui foi um videozinho aí sobre segunda entrada e regiões de suporte e resistência. Espero que tenha ajudado você. Para quem tem interesse aí no treinamento de day trade, eu vou estar abrindo turma ainda essa semana aí, é capaz de eu estar soltando vídeo aí, abrindo turma aí para o mês de maio aí, fica atento então, né? Tem o grupo do Telegram onde eu vou estar soltando lá mais informações, sempre lá o pessoal vai receber em primeira mão as informações sobre o lançamento de treinamento e até mesmo os vídeos, né, recebem os links por lá e tudo mais. Então, se você ainda não faz parte aí do nosso grupo aberto do Telegram, o link tá aí na descrição do vídeo. E aí eu peço, né, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com quem você conhece, que está precisando entender um pouquinho mais sobre regiões de suporte, que pode ser uma segunda entrada, né? Entender como que a gente pode estar trabalhando melhor o mercado financeiro a nosso favor, para que a gente consiga então almejar aquilo que a gente quer no mercado. Se não está inscrito no canal aí, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais aí, sempre obrigado pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!